Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Para dizer, o Pai do céu te ama, o Pai do céu não te esqueceu. O Pai do céu não te rejeita. O Pai do céu te pega nos braços. Você é o menininho do papai. Você é a menininha do papai. Eu não vou te fazer mal. Eu só quero te fazer bem. Eu não te esqueci. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir, não me deixes ir para longe de ti. Eu já não sei viver, não sei viver sem o teu amor. Canta isso pro Pai. Meu Pai, abraça-me. Meu Pai, abraça-me. Sente o abraço e me prende. Não me deixes ir, não me deixes ir para longe. Eu já não sei viver, Pai. Já não sei viver sem o teu amor. Você precisa escutar isso de novo. Meu Pai, abraça-me bem forte. Peça. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Muitos recebem um abraço de carinho. Não me deixes ir para longe de ti. Diz para ele, eu já não sei viver, Pai. Já não sei viver sem o teu amor. Muitas esposas solitárias, recebe o abraço do Pai agora, minha irmã. Chama, Pai, grita socorro. Muito bem, grita forte para ele, meu papai. Meu papai. Já não sei viver, Pai. Já não sei. Isso, chama, meu Pai, meu papai, meu pai. Isso. Meu Pai, clama, meu papai, meu papai, eu já não sei viver, Pai, já não sei viver sem o teu amor. Mais uma vez chama, Pai do céu. Ele está te curando, meu Pai, isso, meu Pai, meu papai, meu papai, do céu, já não sei viver, já não sei viver sem o eu vou orar no Espírito. Toda dor, todo espinho que está no seu coração vai sair. Toda aflição do teu coração sai. Orando como criança. Sumalabashiria canta la kibiria banduria.
Eu vejo muitas pessoas que foram abusadas, muitas. Desenvolveram uma sexualidade errada, desenvolveram uma necessidade deturpada, tão judiadas. Hoje o Senhor está curando você. Muitas esposas procuraram atenção tão feliz no casamento, porque o pai era tão opressor, você quis sair de casa, encontrou um marido tão opressor quanto o teu pai. E o sofrimento tão grande, mas que hoje o Pai do céu cura teu coração, cura tua alma. Tanta tristeza, tanta saudade de um pai bom que já morreu. Hoje está sendo curada essa saudade, preenchida com o amor de Deus. Isso. Eu convido você agora a ficar de pé. Vamos dar início à Santa Missa. Dá um abraço para o seu irmão, fala: hoje é dia de graça. O Pai te ama, o Pai te abraça. Dá um abraço de Pai, um abraço muito forte, um abraço de amor, um abraço de irmão, de pai, de filhos que acreditam nesse Deus. Hoje é dia de alegria. Hoje é o dia que o Senhor fez para curar a tua alma. Hoje é dia de milagres. Primeiro impossível de agosto. Santa Missa do Impossível do mês de agosto, preparando para o Canta Jardim, preparando para a grande festa da Imaculada, que será no dia 8 de agosto. Vamos cantar acolhendo o Frei Josué, acolhendo a cada um de vocês, com muita alegria. Os lencinhos, cadê os lencinhos? Isso. Necessito da tua intervenção. Da minha vida. Canta mais uma vez. Realiza, passa no pé. Realiza. Jesus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. São José, quando me pede. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, quero começar hoje com o Evangelho. O Evangelho é de São Lucas. Esse ano é o ano C. Estamos todos os domingos, principalmente os domingos do tempo comum, vendo o Evangelho de São Lucas. Já estamos no capítulo 12. E Jesus nos dá um grande ensinamento a partir de um acontecimento que parece banal.
Ele está pregando num certo lugar e chega alguém do meio da multidão e faz um pedido inusitado a Jesus. Qual o pedido dessa pessoa? Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. Ou seja, uma família dividida. Quem aqui já ouviu falar de uma família que se dividiu tudo por causa de herança? Ou de várias? Levante a mão. Ou pelo menos de história, né? Quantos pais, às vezes, não sabem o grave problema que está deixando? Uma herança que não vai unir a família. Trabalhou a vida toda para dar o melhor e para unir seus filhos. Quando morre, deixa uma herança que causa tanta confusão. Aí irmão ataca irmão, aí entra cunhado, cunhada, aí entra os interesses, aí um acha que o outro está querendo enganar, aí um outro se sente lesado e aí começa, né? Quanto problema em relação a isso, talvez até na sua família ou em famílias próximas a você. Jesus então percebe naquele pedido, talvez até sincero, mas ele percebe uma coisa que é um pecado muito grave, que é o pecado da cobiça. Da cobiça. Aquela pessoa estava pedindo a Jesus para resolver um problema de família, mas no fundo é uma pessoa que queria usar da autoridade de Jesus, como se Jesus fosse meter um problema para que ela levasse vantagem em relação aos seus irmãos, em relação aos seus parentes, a divisão dos bens. E Jesus é muito sincero, meus irmãos. Jesus não vai alimentar os nossos caprichos. Quantas vezes também, infelizmente, não por maldade, mas por fraqueza, e às vezes até por maldade mesmo, a gente faz uns pedidos a Jesus, a gente quer que Jesus nos mostre de todo jeito que Ele está do nosso lado, que Ele vai nos privilegiar em detrimento aos outros. Por exemplo, quando a gente pensa isso, quando a gente reza para que o nosso time de futebol ganhe, e o outro time lá também não tem torcedor que tenha fé em Deus, e aí? Você vai colocar Deus em confusão. Venha, safadeza. Você venha como se o santo pudesse agir sozinho. Santo só age na vontade de Deus. Bota o santo nessas suas besteiras. Então, meus queridos irmãos, eu me lembro até do padre Marcelo Rossi, né? Padre Marcelo Rossi, talvez algum nem vai gostar tanto dele como gostava, mas eu não quero estragar a sua fé no padre Marcelo, nem seu amor por ele. Reze, continuemos rezando pelo padre Marcelo. É um homem de Deus, é ou não é, gente? Isso é a nossa oração. As pessoas brincavam com ele e diziam assim: ah, o senhor é tão santo. Eles: não sou do Santos, eu sou do Corinthians. Eu torço pelo Corinthians. Para dizer assim, para fazer. Podem vir discretamente, começar os lados de trás, vocês que estão aqui na frente mesmo, Badia. Mas pode ser aí, fica tranquilo. Meus queridos irmãos, é preciso a gente ter bastante fé. É preciso ter grande confiança em Deus. Ter a certeza que Deus cuida de nós, mas também Deus não vai atender nossos caprichos, não é? Deus vai atender aquilo que é necessário. Deus vai atender aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente acha que quer o melhor para nós e nem é. Porque a gente só está vendo aqui e agora. Nossa visão humana é muito limitada, é muito fraca. Quantas vezes a gente tem aquele sonho de
de fazer alguma coisa. Quando a gente realiza, a gente vê, tudo bem, está em uma certa felicidade, mas não é aquilo que a gente pensava. Quanta gente sonhou a vida toda em casar, em formar uma família. Hoje tem uma família e não sabe nem o que fazer com essa família. Quanta gente disse para um pai e para uma mãe: não se meta com a minha vida, sou eu que quero, eu amo essa pessoa, não se meta. Mas meu filho, não está vendo que essa pessoa já tem vida na rua, já aprontou muito. Eu sou apaixonado, ele mudou. Muda, vai ficar em você. Ele não mudou, não. Muda, vai ficar em você. Tanta dor, tanto sofrimento. Mas você não quer? Mas vamos lá. Aí você, e agora hoje você tem tanto arrependimento desse casamento. Não desanime, não. Digo para você, tudo pode ser mudado pela força da oração. Mas sabe que se você tivesse estudado a vontade de Deus, Deus tinha lhe mostrado. Porque Deus permitiu isso, Frei. Deus não quis, Deus tolerou. Imagine se Deus disse: você não vai se casar. Eu já rezei por algumas pessoas que têm essa síndrome da questão do casamento. Aí, olha, você vai se casar, viu, filha? Ave, graças a Deus. Vamos tirar a palavra aí, Frei. Aí tira Cântico dos Cânticos. Aí é que a pessoa fica animada. Os encantos da noiva. Eita, pronto. É tudo que ela queria ouvir. Aí vai passando o tempo, e o bendito noivo não acontece. Aí a pessoa vem furiosa. Frei, foi uma falsa profecia que o Senhor profetizou na minha vida. Eu disse: e aí? Não, você vai se casar. Só que eu não disse com quem você vai se casar. Você vai casar com Jesus, você vai ser celibatário. Ave Maria, eu quero isso não. Eu quero me casar com uma pessoa. Mas já ouvi pessoas que antes você não podia nem falar esse nome celibatário, casar com Jesus, que faltava matar. Hoje é a pessoa mais feliz e realizada no mundo. E diz: graças a Deus, Frei, que eu me casei com Jesus. Sou a pessoa mais feliz desse mundo, porque aceitou a vontade de Deus. E outras pessoas que queriam, sabia que não era a vontade de Deus, mas eu quero. Hoje estão vivendo um sofrimento tão grande. A pessoa que mais ela lutou e rezou e fez de tudo para estar ao lado dela, é a pessoa que faz mais ela sofrer. É a pessoa que mais a humilhou, que mais atraiu, que mais a ofendeu. Vocês estão entendendo, gente? Diga para o seu irmão: quem não quer o que Deus quer, quer o que Deus quiser. Parece que é a mesma coisa, não. Né? O que Deus quer, diga ao seu irmão, é a sua felicidade. Mas você precisa confiar nele. Você não queira que ele faça a sua vontade, você tenha coragem de fazer a vontade de Deus. Deus nunca vai querer a sua infelicidade. Você está pensando que se você fizer a vontade de Deus, você vai ficar sozinho, você sofrer? Sim, vai passar um momento de solidão, mas pessoa que está casada, pessoa que tem todo mundo amigos, tem gente que se sente no meio de uma multidão, uma festa, na festa do seu aniversário, se sente a pessoa mais sozinha do mundo. Quantas pessoas dizem assim: as pessoas estão aqui porque me amam, ou porque elas me respeitam, elas têm medo que eu lhe faça mal, ou estão aqui porque eu tenho dinheiro, porque eu posso ajudá-las. Elas gostam de mim ou do meu dinheiro. Quantas pessoas dizem assim: ai Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou construir um bocado de casa de abrigo de velhinho, eu vou ajudar as crianças necessitadas, eu vou ajudar a minha família inteira. Ganhe na loteria para tu ver o inferno. Aquela sua cunhada está tão necessitada, aquilo é uma falsa. Antes nem ligava para mim, agora que eu tenho dinheiro, ganhei na loteria, ela só vive atrás de mim. Não vou ajudar de forma nenhuma. A conversa muda. Ganhe dinheiro,
Diga assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Às vezes a pessoa é muito amiguinha, muito humildinha, dê poder para ela. Ela vive reclamando dos superiores. Deixa ela ser superior para ver como é. Quem não sabe obedecer não sabe mandar. Quem tem dificuldade de obedecer, quando chega no poder, meus irmãos, são as pessoas mais perversas. Às vezes a pessoa ficava falando mal de político, esses políticos são todos corruptos, eu vou entrar na política porque eu sou uma pessoa honesta do povo, eu tenho sede e fome de justiça, eu sou da igreja dos pobres, social. Já vi muito essa historinha. Quando chega lá, são os que roubam mais, que usam os pobres, falando essa coisa de pobre, e só roubando, mandando para fora do país. Os são bilionários. Aparentemente não, mas a família, todos os amigos, as quadrilhas todas, falavam tanto dos políticos, está fazendo pior. Quem já viu essa história? Quantas vezes você não viu o filho dizer: sofro tanto meu pai é um alcoólatra, me fez com a minha mãe, abandonou minha mãe, sofri tanto sem pai. E esse filho que você mandou a mulher tirar, você teve relação com aquela mulher, ela está grávida, você diz: esse filho é meu. Não, ela dormiu com vários. Já esqueceu tudo que você passou com seu pai? Seu filho? Imagina um filho que você tenha, como vai sofrer, muito mais do que você sofreu. Estão entendendo, gente? É fácil a gente julgar os outros, é fácil a gente querer que Deus resolva os problemas dos outros. Estou dizendo isso não é para ofender a ninguém, nem ensinar ninguém a viver, mas para dizer que a palavra de Deus, Jesus está dizendo assim: pare de ganância, tenha confiança, pare de se enganar. Muitas vezes a gente fala tanta coisa, e aí o mundo dá muitas voltas, a gente não sabe nem o que é que vai acontecer amanhã. Por isso é preciso confiar, chegar diante de Jesus para rezar, fazer algum pedido, sim, mas sempre dizer: seja feita, Senhor, a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Seja feliz, eu confio em vós. Hoje Jesus fica tão feliz quando alguém confia. Quem fica feliz quando alguém chega para você e diz: eu confio em você, eu sei que você vai fazer tudo para me ajudar? Quem fica feliz com isso? Quem fica horrorizado quando você escuta falar que alguém está dizendo, falando que você não é uma pessoa confiável, que você é um mentira, que você vive inventando história, você quer agradar a todo mundo, mas você é um mentiroso, você não é confiável, não confia na sua palavra? Você fica feliz com isso? Não. Jesus fica muito feliz quando a gente confia nele. Feche os seus olhos e diga: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Gente, essa frase diz tudo. Por isso que no quadro, na imagem mais bela de Jesus que tem nessa terra, principalmente nesses últimos tempos, qual é a imagem mais bela que Jesus mandou que fosse pintada? Jesus misericordioso, foi ele que deu essa ordem. E não é importante a beleza da pintura artística, por isso que tem várias imagens, mas o importante é que tenha a pessoa dele com a mão direita levantada, a mão esquerda abrindo a túnica, mostrando o seu coração aberto, e desse coração saem os raios vermelhos e brancos, o sangue e a água. E embaixo tem o quê? Tem que ter todo o quadro de misericordioso, todo o quadro original de Jesus, ou a camiseta, ou qualquer coisa que você tenha, queira que tenha. Essa oração que é o resumo de toda a espiritualidade da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Quando você chega já com Jesus, diante de Jesus, com essa frase, mas não é uma frase feita. É igual o protestante, às vezes fica assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica como se fosse um rio, sabe, como se fosse assim, me desculpe, até você para um jargão, da boca para fora, você começa
Vira uma palavra, frase de efeito. Não. Quando você diz em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, na pessoa dele, por tudo que ele fez e sofreu. Essa sim é a oração em nome de Jesus. Amém? Mesma coisa, Jesus, eu confio em vós. Jesus fica tão feliz. Por isso que quando você não tiver palavras, você não souber nem o que pedir, o que fazer, o que agir. Tem hora, engraçada, a gente fala tanto de fé, quando chega a hora a hora da provação, a hora do sofrimento, a hora que a gente ia ter mais fé, parece que a hora, você não, que é tudo santo, mas eu, assim, quando eu sou pecador, eu treino, quando chega a hora da provação, quando vem aquela pessoa dizer aquela coisa que você não quer ouvir, que você tem que se calar e aguentar. Jesus, eu confio em vós, por amor a vós. Isso não vai tirar nenhum pedaço de mim, não é verdade. Se o Senhor está permitindo que eu passe algum sofrimento, talvez até para um irmão que está numa tribulação agora, numa tentação, eu aceito Jesus. Mas eu treino, mas quando chega na hora, quando eu vejo que não, eu estou com raiva, faço aquela cara feia, ou dou logo a resposta, ou justifico. É assim com vocês também ou não é? Diga ao Senhor, mas não desista. Olha uma rosa, Nossa Senhora, você não desistiu. Não desista. Treine. Jesus, eu confio em você. Começa a treinar. Treine. Hoje eu vou dizer, chegar em casa e dizer assim, foi para aquela missa comprida que não tem mais. Saiu de manhã, agora está chegando uma hora, desce. Você já vai treinando. Jesus, eu confio. Fui rezar também por você que não foi lá hoje, né? E sai tranquilinho. Vamos treinar? Deus, vamos treinar? Claro, Nossa Senhora. Não tocou, não? Se quiser, eu desenho. Bom, meus irmãos, então Jesus conta uma parábola para que a gente pense não só em se tesourar nesse mundo. Ele conta a história de um homem muito rico, um grande produtor. Hoje seria pessoal do agronegócio, né? A pessoa produziu naquele ano aquela super colheita. E chegou a hora de colher e ele disse, que vou fazer? Uma colheita enorme dessa, meu celeiro não cabe. Aí vem a insensatez, a tolice. A gente não sabe nem do dia de amanhã, nem daqui a pouco que vai acontecer. A gente fica preocupado, fazendo projetos fora da vontade de Deus, achando que a gente vai vir aqui para semente. Não pensa nem que pode acontecer alguma coisa, que Deus pode nos chamar. Não se prepara para a vida eterna. Só pensa em tesourar, em se dar bem, em salvar essa vida aqui do mundo. Aí a pessoa pensa, vou mandar, a partir de amanhã, derrubar esses celeiros todos, vou construir celeiros enormes, depois vou colocar toda essa minha colheita enorme naqueles celeiros e vou dizer para mim mesmo, você agora tem bens para muitos anos, come, bebe, deite e aproveita. E o que é que Jesus diz? Insensato, louco. Você não sabe que nessa noite vão pedir de volta a sua vida. E para quem vai deixar tudo aquilo que você ajuntou? Estava ouvindo um irmão dizer assim, foi uma das coisas que mais me tocou no falecimento do meu pai, foi o Senhor dizer, olha, estão vendo meus filhos? Mais uma vez, olhe e veja, caixão não tem gaveta. O seu pai não está levando nada desse mundo, nada. Até a roupa que colocar nele tão bonita, e é digno ser enterrado com a roupa bonita, mas nem essa roupa bonita ele leva.
a gente chega aqui nu, todo mundo nasceu nu aqui, nasceu? Você vai nu voltar para a terra. Só sua alma vai. Seu corpo vai esperar a ressurreição. Ou para o céu, se você estiver no céu, ou então para o inferno. Eternamente. Temos que saber disso. A gente não quer pensar que a gente vai morrer. Por isso que muitas vezes Deus nos treina. Por isso que muitas vezes Ele permite alguma tribulação. Olha, uma pessoa que sempre teve tudo, que de repente começa a passar mais necessidade, ter que apertar as coisas. Isso é treinamento, irmão. Isso não é castigo, não. Isso é treinamento. Aproveita a oportunidade. Vocês já notaram que os melhores atletas são aqueles que são submetidos a treinamentos mais rigorosos? Que as pessoas, por exemplo, militares, aquelas tropas de elite, né? Lembra do filme? Tem uma cena que é engraçada, né? Pede para sair, né? Pede para sair, porque o treinamento é difícil. É difícil. Eu estou dizendo isso é porque as pessoas ficavam comentando. Tinha um sargento lá, um capitão, não sei o que é. Capitão Nascimento. Olha, a Catrevaz sabe de tudo. Capitão Nascimento, está dizendo aqui o outro. Catrevaz ele sabe. Agora o nome do santo não sabe nenhum. Brincadeira. Que ele dizia sempre, pede para sair. Porque se você for fraco, parece que aquele pessoal que tem que lutar com os piores traficantes, não é? Esse povo recebe a bala, ele não tem dó e misericórdia, não. É um povo que não tem nada a perder, a pessoa não está ali, ela não tem nada a perder. Tem amor à vida, já perdeu o sentido. Para ela é só dinheiro, é só um momento. Então, quando você enfrentar um tipo de inimigo desse, é muito difícil, você tem que ter muita força. Agora, se digo, seu irmão, seu inimigo é pior, que é o capeta. Você está pensando que o demônio lhe ama? Não ama, não. E ele quer ver a sua ruína e a minha. Por isso que Jesus às vezes nos treina. Não é? Não é porque ele quer que você desanime. Não quer que você sofra. Você tem uma fé viva. Olha, quantos de nós aqui, se não fosse muita provação que você passou, mas também muita oração e disciplina, onde é que você estaria hoje? Como é que estaria a sua vida? Como é que estaria a sua família? Bendita a provação que lhe trouxe para Deus, que fez você entender que essa vida aqui só tem uma bem maior, só tem uma riqueza que não passa, que é a graça de Deus. Que é melhor você estar com a bênção de Deus do que você ter todo o dinheiro desse mundo. Você não leva nada desse mundo. De repente você tem tudo, de repente você não tem nada. Eu fico imaginando os filhos, por exemplo, desses políticos, sabe, não para humilhar ninguém, mas veja, aquele ex-governador do Rio, que roubou tanto, junto com tantos outros, fico imaginando um neto daquele homem, uma criança inocente. Gente, isso é uma dor. Estou dizendo isso, não é para acusar nada. Imagina a dor do filho, do neto, do filho, a vergonha de uma criança dessa na escola, dizendo, se houver um bandido, roubou, acabou com o nosso Estado. Na cabeça de uma criança, como é que fica uma coisa dessa? Que é que vale a pena tanta corrupção, tanto dinheiro, essa ganância, cada vez querer mais, e você vai entrando naquela coisa, e você quer mais, sempre mais, e essa miséria desse mundo, que é quase como um saco vazio. Mas se você está lutando, trabalhando, mesmo com dificuldade, com o suor do seu rosto, você tem pelo menos a graça de Deus de andar com a cabeça erguida, tranquilo, saber que você conta com a bênção de Deus. Não é perfeito, tem muita coisa ainda para melhorar. Quem tem muita coisa ainda para melhorar?
Mas quem não é mais como era antigamente? Quem vai para o céu aqui com a graça de Deus, levante a mão, bora lá, em nome de Jesus. Por isso, confiança, oração, vamos para frente, não desanimemos. Temos a graça de tantos santos como Padre Pio, Nossa Senhora, glorioso São José, São Miguel. Se tem o inferno todinho lutando contra a gente, se tem o capeta, às vezes nossas próprias fraquezas, o mundo todo, nós temos o céu a nosso favor. Um só de Deus vale mais que milhares que não estão com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos dará força, coragem, povo de Deus. Não desanimemos. Digo isso principalmente para você, querido, que tem passado tantas provações. Eu sei da sua dor, sei do seu desespero, sua vontade de resolver logo essa situação. Tem fé, continua. Eu lhe garanto uma coisa: o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O necessário não te faltará, você não passará fome. Quem confia nisso? Nunca você vai passar fome. Pode até não ter carne todos os dias, pode até passar algumas privações, mas você vai ter o necessário. Deus lhe honrará, sairá de onde você não imagina. E quando Deus sentir que você tem uma confiança absoluta nele, Ele vai lhe dar, porque você vai lembrar tudo que você passou e você vai ajudar pessoas que estão passando o que você passou. Você vai aprender a partilhar. Você vai ser uma pessoa não apegada aos bens. Você vai ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa e verdadeira. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Não desanime. Eu quero dizer para vocês que é muito forte. Todos os dias, aqui é a casa de Nossa Senhora. Aqui é a casa nossa. Você pode ter certeza. Nós somos um nada, mas aqui é a casa da Virgem Maria. Foi Nossa Senhora que escolheu esse lugar. E Dom Agostinho era um homem de Deus, um homem santo, de Nossa Senhora. E foi Nossa Senhora que o guiou para esse lugar aqui onde você está, pisa assim, bem firme, com força. Esse lugar é um lugar santo. E aqui é o lugar do seu milagre. E o que você não consegue em muitos lugares, você vai conseguir aqui, não por coisa humana, mas por graça e escolha de Nossa Senhora e de Deus. Diga ao seu irmão: o seu milagre está bem pertinho. Que às vezes as pessoas, para nós, às vezes são coisas até muito simples, mas para a pessoa que tem rezado, esperado, é um grande sonho. Então a gente respeita muito isso. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência e principalmente você perceber que às vezes o testemunho da outra pessoa vai lhe ajudar na sua vida. Boa noite, Frei. Me chamo Maria e venho testemunhar meu primeiro impossível. Pedi pela minha neta Maria Eduarda para que ela fosse aprovada em sua prova prática no Detran e realizasse o sonho de ser motorista. Fizemos todas as campanhas, toda a campanha passada nessa intenção e ganhamos lindos lírios enviados por Nossa Senhora de Santa Teresinha. Assim, antes que a campanha acabasse, como o Senhor profetizou, já alcançamos esse primeiro impossível, pois depois de várias tentativas, Deus deu a calma necessária para que minha filha realizasse a prova e fosse aprovada. E no dia 23 de julho, graça alcançada, graça testemunhada. Vamos aplaudir. Frei, na campanha de julho e também no domingo passado, o Senhor proclamou que uma pessoa foi fiadora de um empréstimo, mas Deus estava informando que a dívida ia ser quitada. Eu tomei posse e nessa semana recebi a informação que a referida dívida foi realmente quitada. Eu fui fiadora do meu irmão Sidney, no FIES. Ele teve que parar o curso de Direito, voltou para São Luís Maranhão. Passou diversos problemas e não conseguiu quitar a dívida do FIES Uniceu, do Banco do Brasil. Nessa tribulação, se separou da esposa e está em guerra judicial. Venho às missas do impossível desde março de 2019. Já alcancei algumas, principalmente para meus familiares, que
eu irei dar testemunho em breve. Nesse momento, venho agradecer a libertação dessa dívida do meu irmão e minha. Ele me enviou a informação na quarta-feira, dia 31/7. Eu louvo a Jesus, ao amor de Maria, por essa graça de 5 anos. Ele está organizando a vida dele e em breve também poderá voltar a estudar e realizar seus sonhos. Não consigo ficar mais longe dessa casa santa. Verdadeiramente me sinto na casa da minha mãe, Maria cheia de graça. Maria Cristina Vidal Cardoso. Vamos aplaudir nossa irmã. Sua bênção, Frei. Me chamo Gabriela e venho testemunhar 2 graças: com fé, silêncio, disciplina e confiança. Em 2016 eu fiz uma prova de estágio para trabalhar no tribunal. Anos se passaram e eu clamava, mas nem mais acreditava que poderia ser chamado um dia. Pois bem, o dia chegou e eles finalmente me chamaram para a entrevista dia 15/5. Fui bem, mas estava tão tomada pela ansiedade, pessimismo e depressão que não conseguia a vaga. Contei para todo mundo, chorei e me desesperei. Frei, antes mesmo dessa entrevista eu estava doente, passando por uma fase difícil, me sentindo completamente tomada pela depressão e tendo várias crises de ansiedade e uma tristeza profunda, inexplicável. Eu me questionava por que me sentia daquele jeito. Sempre fui alegre, tinha tudo, mas só queria me isolar de todos e até acabar com a minha vida. Rezei a Jesus em lágrimas e falei que eu não aguentava mais toda aquela angústia e sofrimento. Na missa do impossível, em 9 de junho, dia de Pentecostes, quem estava aqui? Levanta a mão. Foi uma bênção, né? Foi eu e o Frei Marcos, me lembro? Uma das maiores graças aconteceu na minha vida. O Frei Marcos aproximou-se o Santíssimo Sacramento de mim e naquele momento pude sentir Jesus arrancando aquelas doenças e me libertando e curando de todo o mal. O Senhor Frei ainda proclamou a cura da depressão e da ansiedade. Tomei posse e tive ainda mais certeza da cura. Chorei muito, pois foi muito verdadeiro. Eu realmente estava curada e naquele dia eu renasci. Dias depois dessa cura, recebi o telefonema do tribunal me chamando para uma segunda entrevista. Me disseram que eu tinha ainda mais 3 chances. Eu nem sabia que isso era possível. Eu falei assim: agora eu passo, chegou a minha vez. Se eu não passar nessa segunda entrevista, eu passo na terceira, porque é 3 e 3 é a hora da misericórdia. E eu acredito que Jesus vai ter misericórdia de mim e me conceder esse estágio. No dia da entrevista, antes de sair de casa, acendi a vela em Nossa Senhora das Graças do Ano Novo na Mel de Deus. Vocês lembram dessa vela? E falei para Jesus e Nossa Senhora: esse será nosso segredinho, não vou contar para ninguém. Diga para o seu irmão: aprenda a guardar as coisas. Oração e silêncio. Você fica mandando, fala para todo mundo, aí só atrapalha. Eles falaram que eu me e vou orar até vocês. Esse será o meu segredinho, ele disse para Nossa Senhora e para Jesus. Vou orar até os senhores me alcançarem. Insistentemente, ela disse: Fui tranquila e confiante. Eles falaram que iam me ligar caso eu fosse aprovada. Assim que eu saí da entrevista, resolvi fazer um propósito de 7 dias de oração, jejum e silêncio. Comecei rezando às 5 horas da manhã o texto da libertação e clamando. E esse horário também começava o meu jejum e durava até as 3 horas da tarde, quando eu rezava com fé o texto da misericórdia. E só almoçava depois de rezar o texto. Olha, isso aqui é um jejum muito forte, quando você precisa almoçar realmente uma graça. Se você sentir, acorda mais cedo, faz a oração, vai trabalhar. Não vai morrer não. Toma bastante água, né? E continua firme. Daqui a pouco, a não ser que você tome medicamento. Se toma medicamento, precisa comer alguma coisinha. Toma um suco, pode tomar uma vitamina, ou comer uma fruta, não vai quebrar o seu jejum, não é? Mas se você pode, fica realmente em jejum até as 3 da tarde. Né? Você vai ver como você consegue. O jejum
e a oração expulsa qualquer mal e traz toda sorte de bênção. Diga amém. No 7º dia do propósito, eu não orei por mim. Resolvi agradecer e confiar em Jesus. Então, clamei pela minha família, pelos doentes de câncer e o mundo inteiro. Na missa do impossível do dia 7 de julho, Jesus confirmou a minha graça. Ganhei um terço da misericórdia no início da missa e confiei que meus jejum e oração tinham sido alcançados. Na hora da comunhão, o Frei chamou todos os que precisavam de emprego e o concurso, e mais uma vez eu fui. O Frei jogou uns textos que ele disse ser muito simples, e eu confiei que ia ganhar um, porque esses são os meus textos favoritos. O Frei olhou para mim, parecendo confirmar que eu já tinha recebido a graça, e jogou o texto que caiu certinho na minha mão. Tomei posse feliz. Na terça-feira 9, lá estava o e-mail de aprovação. Eu havia conseguido o estágio. Tudo para a honra e glória do Senhor. Frei, esses dias de oração e silêncio me ensinaram tanto sobre confiança, fé, disciplina para pedir nossos impossíveis. Hoje eu estou aqui, Frei, trabalhando, andando pelos corredores desse lugar, admirada com o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou estagiária, mas se Deus quiser, serei concursada. Frei, enquanto eu fazia o propósito, eu já sentia vontade de escrever esse testemunho antes mesmo de receber a graça. Obrigado, meu Jesus, Nossa Senhora e essas santas missas. Vamos aplaudir. Boa tarde, Frei. Venho nesse breve testemunho contar um dos meus primeiros impossíveis. No fim do ano passado, por conta da mudança de governo, a empresa onde trabalho passou por uma enorme crise. Já passamos por algumas dessas, porém creio que essa foi a maior. Em meio dessa crise, o quadro de funcionários começou a diminuir. Nosso desespero então começou. Nessa mesma época, meus patrões decidiram unir as duas empresas para cortar gastos. Como na outra o quadro de funcionário também era grande, começaram também as demissões por lá. Entrei em desespero e tristeza quando vi toda a mudança sair e eu ficando para trás. Foi quando comecei a pedir a Deus Nossa Senhora para que me desse uma oportunidade em um outro local ou na mesma empresa. Em resumo, foram mais de 200 funcionários embora. Nos mudamos e eu permaneci num setor muito melhor do que eu estava. A empresa saiu da crise, se levantou e eu ainda continuo para a honra e glória do Senhor. Venho agradecer as missas do impossível que há muitos anos acompanham esse santuário tão abençoado. Sempre estou rezando por todos vocês que rezam por mim, são tão especiais. Deus abençoe e São Padre Pio e Nossa Senhora das Graças protejam a todos. Vamos aplaudir. Olá, boa tarde, paz e bem. Me chamo Maiane e há alguns meses vinha pedindo a graça de conseguir um emprego. No mês de março eu participei dos 3 domingos da campanha do Impossível. Através de um testemunho, como é bonito prestar atenção no testemunho, fiz a promessa de trazer um buquê para a campanha quando alcançasse minha graça. Algum tempo depois recebi uma ligação para uma entrevista de emprego e atualmente, graças ao meu Deus, estou trabalhando. Hoje aqui estou eu para cumprir minha promessa e para agradecer a Deus por todas as graças recebidas. Aquelas lindas rosas que a gente distribuiu no começo, não foi, Miami? Cadê onde você está, filha? Levanta assim a mão. Não foi ali no começo? Não? Ah, ela está lá. Então, eu queria que você ficasse aqui. Traga aqui que eu vou abençoar. E quem está... Eu queria até que você, minha filha, corra, pega uma rosa dessa. Você está pedindo tanto a Nossa Senhora um emprego. Vou pedir a Padre Pio que abençoe essas... Quem precisa muito, muito de um emprego. Você dê aquelas pessoas, olhe, corra, se você precisa mesmo, você está desempregado, essa, dê uma rosa, você vai dar aquela pessoa que você sempre, não,
Ninguém pega. É você que dá e a quem você pede. Nem adianta pedir. Me perdoe. Dê a quem você sente no coração. Eu sou assim, vocês sabem que. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, Frei. Me chamo Thaís. Tentei dar meu testemunho pessoalmente na missa passada, mas já estava tarde, aí não consegui. Tenho uma afilhada de 19 anos que sempre foi muito agarrada a mim, mas mora longe, em Guriri, Espírito Santo. Ela começou a ter muitos problemas psicológicos, dava muitas crises de choro, depois passou a se cortar. Já conheceram? Muitos adolescentes são assim. Depois começou a ter umas manifestações estranhas, onde falava coisas horríveis, não aceitava nenhum tipo de oração, pedia para retirar as imagens de Nossa Senhora da casa dela. Depois começou a tentar suicídio e por fim desenvolveu anorexia. Você sabe o que é anorexia? Só começa a emagrecer, tem medo de comer. E por não comer nada, desmaiava todos os dias por fraqueza e tinha que ser levada ao hospital. Foram momentos muito difíceis para os pais dela, pois da família só eles que moram lá. Eu comecei a rezar muito por ela, com muita fé de que como madrinha dela, Deus iria me escutar. Tentei várias vezes ir para a casa dela para ficar mais próximo e ajudar, mas não consegui, porque meu filho é pequeno e lá é bem difícil de chegar. E talvez você não ia ajudar, porque esses casos de libertação são muito difíceis. Às vezes você faz muito mais rezando, pedindo muita oração do que você estando presente. Amém? Comecei a tentar convencê-la a vir passar uns dias aqui e com a graça de Deus eu consegui que ela aceitasse vir. Uma vez no telefone com a mãe dela, que estava chorando muito e me dizia que Deus iria devolver a filha dela para ela, eu disse que Deus não tinha nos tirado ela, mas que nós é que iríamos devolvê-la para Deus. E a partir de então eu comecei a fazer disso a minha missão. Comprei as passagens e ela veio. Quando chegou aqui, ela foi clara em me dizer que quem iria curá-la era a medicina e não Deus. Aproveitei todo esse tempo que ela ficou aqui para conversar muito com ela, rezar muito e mostrar para ela que sem Deus ela não chegaria a lugar nenhum. Vim participar da primeira missa da campanha do Impossível por ela. E quando a missa começou, eu disse a Deus que eu estava aqui, mas que o Espírito Santo de Deus precisava estar lá com ela. A cura dela era um dos meus 3 impossíveis. Quando a missa acabou e cheguei em casa, a mãe dela me disse que ela tinha ido à missa. Meu coração se encheu de alegria em ver que o Espírito Santo tinha agido. Continuei com as orações e a missa do impossível. Na quarta-feira da semana passada, tive a noite eucarística, a noite carismática, aqui. Eu liguei para ela e disse que eu queria muito que ela fosse comigo na missa para eu apresentar Deus para ela, de uma forma que ela ainda não conhecia. E ela aceitou, e mesmo só para me agradar. Frei, quando começou a adoração ao Santíssimo, ela saiu rápido da capela. A mãe dela até queria ir atrás, mas eu não deixei. Falei para ela ficar tranquila, que Deus iria trazê-la de volta, e assim Deus fez. Depois de uns 3 minutos ela voltou, mas com a cara de muita raiva. Ficava pedindo para ir embora e inquieta no banco. A homilia foi feita tudo para ela, pois ela precisava ouvir cada palavra que foi dita. E mesmo ela lutando contra tudo, eu sabia que o Espírito Santo estava operando. Quando a missa acabou, ela não queria nem olhar na minha cara. Foi embora e depois me mandou muitas mensagens dizendo que não queria mais nenhum contato comigo, que eu já tinha comprado a passagem de volta
para a casa dela e que estava indo embora com um monte de sentimentos ruins. Eu só respondi que é para ela fazer como achasse melhor. Quando foi no sábado, ela me perguntou quando teria outra missa e meu coração novamente se encheu de felicidade. E veio o Espírito, por ver o Espírito Santo agindo. No domingo ela veio na missa do impossível, dessa vez por vontade dela mesma. Participou de tudo com muito amor, totalmente entregue a Deus. Ganhou uma rosa e um terço, e quando a missa acabou só tinha amor no coração dela. Ela voltou a se alimentar, a rezar e a tomar posse de sua vida novamente. Na segunda-feira ela deu uma crise de falta de ar, e quando a mãe dela chegou, a rosa que ela ganhou na missa perto dela, ela imediatamente voltou a respirar. Quando a mãe tocou, Frei, ela foi embora na quarta-feira para a casa dela, mas foi curada e libertada pela graça de Deus. O nome dela é Beatriz. Vamos aplaudir com muita força. Está vendo, gente, o que é oração? Às vezes você está rezando e parece que está piorando as coisas. E o seu irmão, não desista. Às vezes até é um bom sinal. O capeta sabe que já perdeu. Aí fica desesperado. Mas é você ter aquela fé inabalável. Amém? Vadia, a senhora quer ir no óleozinho santo? Do Agostinho, presente para sempre. A senhora recebeu um presente muito grande hoje. Valeu a pena sua ter vindo a missa do impossível. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus abençoe chave de carro, de casa, velas, terços, medalhas, escapulários. Deus abençoe medicamentos. Deus abençoe lenços, camisetas. Deus abençoe todos os seus objetos. Sua volta para casa, sã e salvo, chega alegre, cheio das graças de Deus. Protegido pela Mãe Santíssima de Deus, a Virgem Senhora Aparecida, com a bênção do Divino Pai Eterno. Deus lhe guarda, defenda. São Padre Pio vá na sua frente e já resolva tudo aquilo que precisa ser resolvido. E essa segunda semana do mês de agosto seja um mês da alegria, seja a semana da vitória para você, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Um abraço, irmão, diga que bom que você veio. Vá com Deus. Olha, os homens, por favor, meus queridos irmãos amados, vocês façam, empilhem aí as cadeiras, mulheres empilham, 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 cadeiras,